Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, eu queria falar ontem, mas me segurei, porque o mercado estava em muito pânico. Mas, já que hoje o mercado continua numa neurose braba, vamos conversar um pouquinho sobre teto de gastos. Antes, eu queria colocar uma imagem para vocês. Isso aconteceu com várias pessoas, talvez você que está me ouvindo e me vendo tenha tido essa experiência. Você está num dia na praia, no mar, curtindo aquele sol, aquela água, num dia de calor, e de repente, olhando o panorama da praia, não do mar, uma onda te pega desprevenido. Uma onda forte. E aí a onda te derruba, você entra no turbilhão da onda e simplesmente não sabe onde está. Comigo já aconteceu isso, com várias outras pessoas, também já aconteceu. Mas vamos imaginar essa situação, que não é muito agradável. E aí, dentro desse turbilhão, qual é a referência que você tem? Absolutamente nenhuma. A única coisa que você pode pensar naquele momento é como sair do turbilhão para ver em que situação você está. E entre ontem, quinta-feira, e hoje, sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, o Brasil está vivendo, e se for depois dessa data que eu estou falando, esteve vivendo um turbilhão em função de vários movimentos especulativos iniciados a partir da proposta do governo federal de furar o teto de gastos. Mas o que é esse teto de gastos? Vamos começar a entender isso? Vamos tentar sair desse turbilhão e começar a ver a questão de forma panorâmica, porque aí sim nós temos propriedade e consistência para compreender o que está acontecendo e tomar decisões. Bom, vamos entender o que é o teto de gastos em primeiro lugar. Relembrando, sempre conto história nesse canal, não adianta, mas a história explica muita coisa. Mas relembrando, em 2016, o então presidente Michel Temer pegou um país com as contas em pandarecos e criou uma proposta de emenda constitucional, ele a base de apoio dele, na qual as contas públicas do país deveriam ser melhor controlados por meio de um teto de gastos. Durante 20 anos, o orçamento federal, com exceção de alguns elementos, algumas que falam rubricas, que entra educação, saúde, pagamento de juros da dívida, eles ficariam limitados, esses gastos, à inflação do ano anterior. Então, por exemplo, se o orçamento de 2020 fosse R$ 1 trilhão, em 2021 só poderia ser R$ 1 trilhão e 100 milhões de reais, se a inflação fosse 10%. Não foi menos que isso. E o que está acontecendo agora, gente? Tem uma proposta do presidente da República, Jair Bolsonaro, para aumentar esse teto de gastos por alguns motivos. Os dois motivos mais conhecidos são turbinar o novo Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, além de dar um dinheirinho lá para subsidiar a vida dos caminhoneiros em função da alta do diesel. Tem mais coisas aí, mas é isso que a medida está colocando. Se vocês me perguntarem se eu seria a favor desse aumento, eu diria, pessoalmente, não, de acordo com as minhas convicções pessoais. Mas não está na hora de alguém, muito menos cada um de vocês, ligar para as minhas convicções pessoais. Está na hora de entender o movimento econômico e o movimento político que está determinando essa proposta. Pois bem, nós estamos quase na reta final de 2021. Não foi um ano fácil, foi um ano em que a economia sim se recuperou frente a 2020, mas muitos segmentos produtivos ainda estão prejudicados, de acordo com
os padrões de produção que nós tínhamos em 2019, se nós pegássemos lá antes da grande recessão pela responsabilidade fiscal ocorrida no Brasil em 2013 e 2014, todos os setores ainda precisam recuperar praticamente, mas 2020 e 2021 não foram nada fáceis. E essa dificuldade atingiu mais pesadamente que segmento da população? Segmento informal. Aquele segmento que anda à margem da economia, que paga impostos e que sobrevive através de biscates ou pequenos negócios de livre iniciativa. Como se falava muito, aquele que faz churrasquinho de gato nas praças, o vendedor de pipoca, enfim, essas pessoas que vivem desse comércio não formal e que, por conta das políticas de isolamento e distanciamento social, perderam seu mercado. E essas pessoas não conseguiram efetivamente recuperar o seu mercado, porque grande parte da população ainda não está circulando livremente, e eles têm um poder muito grande, pessoal. Qual é o poder deles? O do voto. E 2022 tem eleição. Aí sim, se alguém me perguntar se eu acho que o governo federal está fazendo política populista para conseguir densidade eleitoral para se reeleger em 2022, eu vou dizer, eu acho que sim. Se me perguntarem se eu concordo com isso, eu diria, em princípio, não. Mas se perguntarem por fim, existe uma outra maneira, eu vou refletir dentro da recente história política do Brasil e dizer, olha, eu acho que não. O paradigma foi dado lá em 2003, quando se criou o Bolsa Família. Boa parte dos votos são definidos por essas pessoas que recebem esses auxílios. Se o presidente da República não turbina esse auxílio emergencial, que agora, como é o nome, Auxílio Brasil, os riscos dele perder a eleição efetivamente são muito grandes. Mas temos que reconhecer também que ele está fazendo nada mais, nada menos do que o que os governos passados fizeram também. Não tem nenhuma novidade. A novidade é que, nesse caso, ele tem um limite orçamentário que vai extrapolar, indo de encontro com a emenda constitucional. Então, tem aquelas manipulações contra a inflação de junho a junho. Não, agora é janeiro a dezembro. Tem maneiras de fazer isso, maneiras que chamam de contabilidade fiscal criativa, mas o que ele está fazendo nada mais é do que o mesmo que os antecessores deles fizeram para garantir a reeleição. E nesse ponto, eu até diria, não é o desejável, mas eu posso condenar ele por não contrariar um paradigma que já vai completar 2 décadas? Olha, sinceramente eu não me sinto capaz disso. Eu só espero que, acontecendo isso, em 2022, que vença o melhor candidato à presidência e que ponha realmente o Brasil nos trilhos, num cenário pós-pandemia. E nesse cenário pós-pandemia, o que se espera é uma economia com menos impostos. Então, o teto de gastos, sim, vai ter que voltar a vigorar, vamos dizer que é uma excepcionalidade esse ano, e que essas pessoas que dependem de auxílios, além de ter o peixe, como se diz o velho ditado, acho que é bíblico, tenham também a vara para gerar sua própria renda. Essa vara chama-se conhecimento, capacitação. Se não houver investimento nessas 2 áreas, capacitação e conhecimento, para essa população menos qualificada de acordo com os padrões de mercados atuais, simplesmente nós vamos estar perpetuando uma situação de miséria
não só miséria econômica, não só miséria social, mas miséria espiritual dessas pessoas que hoje não têm condições de garantir o seu sustento e o sustento da própria família. Então, concluindo, palavras finais. Lamentavelmente, esse teto de gasto vai ser furado. Não vejo, dentro do desenho político do Brasil, outra opção. Lógico que vai ter aquele debate de situação e oposição, uns vão defender, outros vão condenar, e quem condenou antes defende hoje, quem defende hoje condenava ontem. É aquilo que a gente está acostumado. Nós não podemos levar o debate político dentro desse turbilhão muito a sério. Eu só espero que, com a volta da normalidade econômica do país em 2022, no pós-pandemia, se Deus quiser vai ser isso, vai passar as eleições, 2023 assume um novo governo, não sei qual vai ser, mas que esse governo que assumir, que seja situação ou oposição, respeite as leis mais básicas de mercado para que a nossa economia possa, finalmente, depois de várias décadas, começar a crescer de maneira interessante, acima de 5% ao ano novamente. Isso aí significa o quê? Investimento público, sim, mas investimento não jogando dinheiro fora, investimento que retorne à sociedade. Se é para investir em educação, educação com qualidade, que capacite as pessoas para ou entrar no mercado de trabalho ou exercer com qualidade a sua atividade. Se é para investir no processo produtivo na economia, que não seja numa Petrobras que faz petróleo, mas sim em alguma coisa portadora real de futuro, coisas novas, inovações. Não era isso, pessoal. A briga vai continuar por mais alguns dias, depois vai acalmar, é o movimento político brasileiro, então vamos com calma. Ninguém tem que se desesperar pelo que está acontecendo. É mais, como se diz, fogo de palha e qualquer outra coisa. Mas sim, dentro de uma visão mais ampla, de uma visão mais estratégica, não foi bom furar o teto de gastos, mas também não significa, dentro da realidade brasileira, o pior dos mundos. Era isso por hoje. Um bom final de semana a todos, que hoje é sexta-feira, então a cerveja vai estar liberada já, né? E não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem caso você tenha achado esse conteúdo relevante ou aproveitável para alguém da sua rede de contatos. Até breve. Tchau.